Bom dia, galerinha do Flux. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas seja muito bem-vindo a mais uma EBD do Flux. Prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. Dessa vez nós tivemos alguns probleminhas técnicos de não deu para poder juntar todo mundo para poder gravar. Então hoje a EBD vai estar sendo feita só comigo aqui mesmo, beleza? Vamos estar tratando aqui mais uma vez a respeito desse livro que nós estamos estudando, né? Coronavírus e Cristo, um livro escrito por John Piper. Estamos vindo aqui hoje para o terceiro capítulo, né? Então espero que Deus mais uma vez fale muito ao nosso coração. Vou te convidar rapidamente a fechar o seu olho, fazer uma rápida oração comigo, para que a gente possa pedir que o Espírito Santo de Deus venha iluminar aqui as nossas mentes nesse vídeo, né? Que a gente possa conseguir chegar ao entendimento da palavra de Deus. Ore comigo nesse momento. Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que a gente tem de poder aqui estudar a Tua palavra, de poder aprender um pouco mais do Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque em meio a tantos momentos de dificuldades que estamos passando agora nesse momento, nessa crise, com essa pandemia, nós temos podido confiar no Senhor e a gente consegue, Deus, ter em Ti uma rocha, Deus, que é inabalável. E no Senhor a gente pode estar nos firmando a cada dia, Pai. Somos muito gratos ao Senhor por isso e pedimos mais uma vez, fala conosco através da Tua palavra que é a Tua voz e que fala o nosso coração, que Teu Espírito Santo venha nos guiar ao Teu pleno entendimento da Tua palavra, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, pessoal, vamos lá. Nós vamos estar tratando aqui então hoje, né, referente ao capítulo 3, mais um capítulo desse livro extraordinário que Deus tem falado conosco muito através desses dias, né? Na última aula que nós tivemos, foi o capítulo 2, nós falamos sobre um sólido fundamento. Tanto o pastor Estevão quanto o João Vitor, né? Os dois estiveram ali falando sobre como é importante, né, essa questão da rocha, essa rocha que é inabalável, a palavra de Deus, a importância de conhecermos a palavra de Deus, por que ela é a palavra de Deus. E hoje nós vamos estar falando, né, sobre a rocha justa. Esse capítulo a gente vai estar trabalhando um pouquinho sobre isso. O título do capítulo é justamente esse, né? A rocha é justa. E para poder começar, eu gostaria de ler um versículo aqui da palavra de Deus, que está no livro de 1 Samuel, no capítulo 2. Nós vamos ler também o versículo 2. Diz assim aqui na minha versão: Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Então vamos lá, pessoal. Se nós estamos falando de uma rocha, né? Precisamos ter uma rocha nesse momento que estamos vivendo, uma rocha sólida, uma rocha que é segura. Essa rocha, ela também precisa ser justa. Afinal de contas, se uma rocha ela é injusta, ela não é uma rocha, né? Ela não passa de uma miragem, né? Na verdade. Então nós precisamos encontrar nessa rocha algo que seja o nosso fundamento, que seja algo sólido, mas que também venha a ser algo justo, né? E nós sabemos que Deus, ele é justo, né? Deus, ele é justo, Deus, ele é santo e Deus, ele também é bom. Mas nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo, né, em meio a esse caos que estamos vivendo aqui, pode surgir questionamentos, né? Será que Deus, ele realmente é justo? Será que Deus, ele realmente é bom? Será que Deus realmente, ele é santo? Será que nesse momento de pandemia, né, ele pode ser então essa rocha na minha vida? Esse momento de crise, né? Normalmente os momentos de crise na nossa vida, eles vêm justamente para poder nos confrontar quanto a isso e nos colocar, né, muitas vezes em dúvida, né, a respeito de quem é Deus, a respeito da palavra de Deus. Esses são momentos onde essas dúvidas elas costumam surgir. Então nós precisamos, né, na verdade, saber primeiramente o que é a santidade de Deus, o que é a justiça de Deus, o que é a bondade de Deus. Porque na verdade não tem como eu saber se ele é santo, justo e bom, se na verdade eu não souber primeiro o que é ser santo, justo e bom, né? Como nós vamos saber que se ele tem esses fundamentos, na verdade, se eu nem sei o que são, né, esses fundamentos, né? Então nós vamos trabalhar hoje aqui um pouco nesse capítulo 3 essas questões, né? A santidade de Deus, a bondade de Deus e também a questão da justiça de Deus. Vamos começar então com a santidade. O que é santidade, né? Se a gente fosse buscar ali bem na raiz o significado dessa palavra, santidade vai trazer um sentido, ou vai estar relacionado com algo que é separado, né? Que é algo que vai estar sozinho,
algo que vai estar em um outro patamar, algo que é separado daquilo que é comum. Então, quando nós falamos da santidade de Deus, nós estamos, na verdade, querendo dizer que ele realmente é algo que está separado, mas é no sentido não de um isolamento, mas no sentido de realmente de ser algo transcendente, né? De estar realmente em outro patamar, de estar em um nível superior, que não que é tão singular, né, realmente, que vai estar assim, em um outro nível. Então, quando nós tratamos dessa questão da santidade de Deus, é disso que muitas vezes nós vamos falar. Por quê? Às vezes a gente usa essa expressão sobre santo, né? Por exemplo, nosso fulano de tal é santo, ele é santinho. Isso quer dizer que ele não faz nada de errado, né? Vamos dizer assim. Muitas vezes a gente usa esse termo de uma forma pejorativa, né? Mas a raiz dessa palavra vai estar nesse sentido, de ser algo separado. Quando nós falamos de Deus, falamos então que Deus ele está em outro nível, né? Está acima de tudo, é mais valioso, né, do que tudo, na verdade, né? E é tão interessante isso porque tem uma passagem que eu gosto muito lá no livro de Números, Números capítulo 20, versículo 12, se você quiser acompanhar, diz assim, olha, vocês não confiaram em mim para honrar minha santidade à vista dos israelitas. Essa é uma passagem muito conhecida porque trata daquele momento onde Moisés, né, Deus diz para Moisés para que ele conversasse ali com a rocha que iria brotar água da rocha, né? Mas diante do povo, Moisés ele vai dar uma cajadada naquela rocha, né? E muitas pessoas dizem que Deus chamou a atenção de Moisés pelo fato de ele ter dado uma cajadada, né, naquela rocha. Mas não foi bem isso, né? Pelo que a gente vê no versículo, o que desagradou a Deus naquele momento ali foi o fato de que eles não honraram a santidade de Deus na presença dos israelitas, né? Ou seja, eles desobedeceram a Deus. O que isso quer dizer, né? John Piper ele vai dizer assim no livro. Em outras palavras, Moisés tratou Deus não como alguém excepcional, alguém santo, extremamente confiável, mas como apenas mais uma autoridade humana, junto em outras que podem ser ignoradas. Então a questão nessa passagem aqui foi que justamente eles não respeitaram essa questão da santidade de Deus no sentido dele ser algo separado. Ele simplesmente tratou Deus como se ele fosse qualquer qualquer pessoa que eu posso desobedecer ou que eu posso simplesmente, né, ignorar. E Deus não podemos tratar, né, na verdade, Deus dessa forma. Então, é justamente isso, essa questão da santidade de Deus, de mostrar que ele é transcendente e que ele está, então, em outro nível, né? Que significa que ele não... John Piper ele vai dizer assim, olha, ele não depende de mais nada para a sua existência, né? Ele é autoexistente. Então, ele está realmente em outro patamar, acima de tudo. Mas o fato dele estar acima de tudo não o faz ser um Deus solitário, né? Ele não está lá em outro nível, sozinho, isolado, em uma outra realidade, né? Vamos dizer assim. Ele não é um Deus que está lá sozinho, isolado, sem amor. A palavra de Deus, através da Bíblia, a gente consegue entender que a respeito da Trindade, né? De que é um só Deus, mas que esse Deus, ele é como se ele existissem três pessoas divinas, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, ele não vai estar sozinho, né, nesse nível de santidade, nesse outro patamar, né? Então, a santidade de Deus, que é essa sua dignidade, a sua grandeza transcendente, né, não se vai significar, então, a sua elevação isolada, sozinho, né? O Deus Pai, ele conhece o Deus Filho, está junto do Deus Filho. O Deus Filho conhece o Espírito Santo, eles estão juntos, né? Na verdade, Deus, né, ele conhece e ama o Filho, John Piper vai dizer, né, de uma maneira perfeita, completa e infinita. O Deus Filho conhece e ama o Pai de uma maneira perfeita, completa e infinita. E o Espírito Santo ele é justamente a expressão perfeita, completa e infinita do conhecimento e amor mútuos de Pai e Filho. Então, o Espírito Santo de Deus ele é justamente, né, essa expressão, essa manifestação tanto do amor de Deus quanto do amor de Jesus, o Filho, nas nossas vidas, ok? E por que é importante a gente estar falando sobre isso, né? Porque essa comunhão que é perfeita, né, da Trindade que é Deus, ela é essencial para que a gente consiga compreender, na verdade, né, a perfeição mesmo assim, e a própria existência, né, de Deus. É importante que a gente conheça
essas coisas para que a gente consiga entender a sua dignidade, a sua beleza, a sua grandeza. É por isso que muitas vezes a gente vê que as pessoas acabam entrando em certos conflitos, porque elas não entendem realmente quem Deus é, o que é a Trindade, quem é o Pai, quem é o Filho, quem é o Espírito Santo. Nós precisamos primeiro conhecer tudo isso para que a partir desse momento a gente consiga compreender os demais caminhos, né? Justamente sobre quem é Deus. E então vamos falar agora a respeito da justiça de Deus. Por que nós começamos falando sobre a santidade? Porque não tem como falar sobre a justiça de Deus sem, em primeiro lugar, a gente falar sobre a santidade de Deus. Por quê? Porque elas estão completamente interligadas, né? Uma vai estar sempre junta com a outra, né? Porque quando a gente fala dessa santidade, como nós dizemos, essa questão da sua transcendência, de estar em outro patamar, a santidade de Deus ela não funciona somente dessa forma, né? Não é apenas uma questão de patamar, mas também uma questão de moralidade. Todos os seus atos, né, tudo que Deus faz é santo. E a sua justiça, então, também vai ser santa, né? Então, ser santo, na verdade, não é somente estar separado, mas ser santo também é ser justo, né? E a gente vai estar entendendo um pouco disso aqui. Então, é muito importante também a gente falar o seguinte: quando a gente fala de justiça, né? Nós precisamos encontrar um parâmetro, né? Que seria o parâmetro de justiça. Esse é um problema que muitas vezes a gente tem porque a gente acaba olhando para Deus com no que se diz respeito à sua justiça, né? Com um parâmetro humano. Então a gente tenta encaixar Deus na nossa justiça, né? Mas a gente precisa entender que quando nós estamos falando de Deus, estamos falando de um outro patamar. Então, qual seria esse patamar? Qual seria o parâmetro, né? E o padrão da justiça de Deus? Bom, o padrão de Deus é o próprio Deus. Então, quando a gente vai falar sobre a justiça de Deus, a gente precisa sempre ter isso em mente. O padrão de justiça de Deus é o próprio Deus. Não tem como você querer colocar esse padrão, né, dessa justiça com os nossos olhos. E é muito interessante quando a gente fala disso, porque quando a gente olha para a questão da sua santidade, o que a gente pode perceber então? Que ele não age, então, Deus ele nunca vai agir de uma forma em que ele vai negar a sua própria existência, né? Aquilo que ele é. Deus ele não faz nada que vá contra aquilo que ele realmente é. Por isso que a gente tem aquela passagem lá em Êxodo, né, que Deus ele diz assim, olha, Moisés pergunta para Deus, mas Senhor, quando eles me perguntarem quem foi que me enviou, o que, é que eu vou dizer? Olha, diga para eles, eu sou o que sou. É ele está naquele nível, não tem como a gente comparar com nada, e ele vai estar naquele padrão, e nada que Deus faça vai negar a sua própria existência, né? Vai negar essa sua dimensão moral, que é ali a sua santidade, né? Ele tem um compromisso inabalável de agir de acordo com sua dignidade, com sua beleza, com sua grandeza. Tudo que Deus faz, tudo aquilo que Deus é, vai estar diretamente ligado a essa sua santidade. Então é por isso que eu vou dar, como eu falei, a gente não tem como usar os nossos padrões de justiça, mas vou dar um exemplo usando os nossos padrões aqui. Um pai, quando ele vai corrigir um filho, ele não deixa de amar esse filho quando ele faz essa correção. O fato de ele estar sendo justo ali naquele momento não faz com que ele esteja deixando de ser bom, né? De estar tratando com santidade. E por que eu estou falando isso? Porque agora nós vamos estar falando a questão da bondade de Deus. Falamos sobre a santidade, falamos sobre a justiça e agora nós vamos falar com a bondade. Por quê? Ela também vai estar bem relacionada com esses dois pontos que nós falamos aqui primeiro. A bondade de Deus, ela não é idêntica à sua justiça ou à sua santidade, mas ela é completamente interligada. Completamente interligada. Por quê? John Piper ele vai dizer assim, olha, mas ela é interligada de forma que a sua santidade transborda em bondade e sua justiça guia a dádiva dessa bondade. Ou seja, elas nunca se contradizem. Elas nunca se contradizem. E é interessante a gente falar sobre a bondade de Deus porque Deus ele não é um ser carente, né? Porque muitas vezes a gente usa a nossa bondade justamente para buscar a atenção de algumas pessoas, né? A gente faz algo para poder
explorar essa deficiência que muitas vezes a gente tem dentro de nós, de uma carência, da falta de algo. Então a gente começa a usar de bondade, né, para atrair algumas atenções das pessoas, mas não. Deus ele é bom porque isso faz parte da sua essência. Então, a gente pode dizer assim que a bondade de Deus, ela vai estar justamente, é como se fosse automática, né? Deus, ele automaticamente, ele é bom, porque isso faz parte dele. Ele não precisa de um critério, ele não precisa que eu faça alguma coisa. Ele é bom porque ele é bom. Faz parte da sua essência, assim como sua santidade e assim como a sua justiça. Mas como eu falei, que essa bondade ela vai estar diretamente ligada, né, com a sua justiça. E é por isso que a justiça de Deus ela envolve uma punição final, bem como a bondade. Ou seja, o fato de Deus ele às vezes precisar colocar uma punição na gente, isso não faz com que ele deixe de ser bom. Isso não vai atrapalhar em momento nenhum a questão da sua bondade, né? Quando Deus ele faz, vamos dizer assim, olhando com os nossos padrões, né? Algo bom, ele foi bom? Foi. Mas quando ele nos pune em momentos em que essa punição ela é necessária, ele não vai deixar de ser bom por causa disso. Ele continua sendo bom, ok? E é muito interessante porque essa bondade de Deus, como eu disse, então ela é independente daquilo que eu faço, entende? Porque se na verdade a gente tem um sério problema em falar sobre isso, né? Se a gente fosse olhar a real justiça de Deus, era para Deus nos odiar, era para Deus nem olhar para nós, sabe? Era para que tudo que a gente faz, né, tudo que a gente executa aqui, por mais pleno e de bom coração que a gente faça, jamais chegaria a um ponto de ser tão bom ao ponto de Deus nos dever algo para ele olhar para a gente, nossa, o André fez isso e eu sou obrigado a abençoá-lo. Não. Tudo que a gente faz, infelizmente, sendo pecadores e falhos que nós somos, nunca vai chegar nesse patamar. Então, na verdade, essa bondade de Deus, ela é livre, né? E ela é imerecida. Tudo que a gente faz nunca vai chegar nesse ponto de Deus ele fazer com que a sua bondade realmente para nós, né, ela fosse merecida, né? Então é por isso que também que a justiça de Deus, ela quando é exercida, ela vai vir justamente para poder atribuir esses fatores, né? Tanto a sua santidade quanto a sua bondade, né? A justiça de Deus ela honra essa essência, na verdade, né, de quem Deus ele é. Então, por isso que se a gente fosse olhar para nós mesmos, o que nós merecemos, na verdade, é sermos punidos, né? A nossa desonra, o nosso pecado, tudo aquilo que a gente faz, né? Lá em Efésios, capítulo 2, versículo 3, vai dizer que nós somos, por natureza, filhos da ira, né? Lá em Romanos vai dizer que todos nós pecamos e por isso nós somos destituídos da glória de Deus. Então, na verdade, se nós fôssemos olhar mesmo o que nós merecemos, né? Se a justiça de Deus fosse ser executada assim nas nossas vidas hoje, nós seríamos completamente destruídos, porque é o que nós merecemos. Na nossa condição de pecadores que somos, o que nós merecemos é a punição. Mas graças, né, ao sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, é por causa disso que hoje nós somos salvos, né, nós somos resgatados e redimidos, né, pelo poder do nome, do sangue de Jesus, do sacrifício dele que foi feito ali naquela cruz. Por causa disso que hoje nós estamos aqui. Então, na verdade, quando a gente olha para toda a situação que nós vemos, às vezes surgem esses questionamentos. Nossa, mas Deus não está sendo justo. Deus não está sendo santo. Deus não está sendo bom, né? Esses questionamentos eles podem surgir? Podem, mas eles são enganosos, né? O coronavírus, né, a pandemia, não faz com que a santidade, a bondade e a justiça de Deus sejam anuladas, né? Porque, na verdade, se fôssemos olhar o que nós merecemos, né, nós iríamos merecer justamente a sua punição completa, a nossa destruição, a ira de Deus, né? Mas, mesmo nesse momento de caos que estamos vivendo, Deus tem nos sustentado. Ele tem estado conosco, né? Então, isso já é um motivo para nos alegrar. E é um motivo que nos mostra e justamente nos comprova, né? De quão sólido essa rocha é.
e de como que nós podemos realmente confiar nessa rocha, porque é ela que nos sustenta. Mesmo sem nós, humanos, falhos e pecadores que somos, mesmo sem que a gente merecesse. Ele tem nos amado, ele tem cuidado de cada um de nós, né? Em cada momento. Então, essa rocha, ela é sim uma rocha justa. E John Piper vai terminar esse capítulo dizendo: o coronavírus, portanto, não aponta para a falta de santidade, justiça ou bondade de Deus. Nossa rocha, nesses dias conturbados, não é injustiça. Ele não é profano. Nossa rocha não é uma miragem. E realmente não é. Ela é um firme fundamento onde nele nós podemos estar. Então, talvez a pergunta que vem é: mas por que então, em todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Por que tudo isso, esse caos que nós estamos vivendo? Capítulo 4, então, nós vamos estar estudando sobre a soberania de Deus. Vamos ver que, na verdade, ele é soberano sobre todas as coisas. Então, te convido a estar com a gente no próximo domingo para que a gente possa estar estudando o capítulo 4 desse livro maravilhoso, inspirado por Deus, com certeza, através da vida do John Piper, e que, mais uma vez, eu tenho certeza que Deus vai estar falando no nosso coração, ok? Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Aguardo vocês até no próximo vídeo. Um abraço. Fiquem com Deus.